Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Com muita satisfação eu cumprimento a todos vocês através de mais essa oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus pela lição e mergulharmos nos estudos sagrados da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los, antes dessas considerações, para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pela tua bênção e tudo que tu tens proporcionado para que nós tenhamos a tua palavra com tanta liberdade, com tanta direção tua em nossas vidas, do teu Santo Espírito, e especialmente a oportunidade não só de aprender, mas de viver o que aprendemos de ti e de poder ensinar para os que nos cercam. Dirige-nos, abençoe-nos, guia-nos e prepare-nos para o teu reino. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A matéria de hoje, que o manual está sugerindo, Cristo no Santuário Celestial. Um tema que os textos bíblicos necessários para aprofundar nesse contexto não tem um tempo muito hábil dentro da lição, que normalmente trabalhamos entre 30 a 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos, onde trabalhamos tanto nas unidades, como trabalhamos aqui no ar, na gravação dessa matéria. Mas dá para a gente ter um mergulho interessante nessa matéria que é lindíssima e muito profunda. Para um apoio mais detalhado de assuntos desse gênero e dentre outros assuntos de cunho totalmente bíblico, eu sugiro que vocês assistam, que aqueles que não assistiram ainda, que possam assistir ao Escatologia 4. Vai desde a aula 1 até a aula 37. São 37 aulas, durando em média 50 a 55 minutos, que trabalha com o tempo necessário, temas desse gênero aqui e outros mais profundos ainda. Todos os temas bíblicos são de muita profundidade e de muito interesse, que realmente possamos mergulhar nesse conteúdo, aprofundando no conhecimento e, evidentemente, na prática e ensino dessas matérias, que a palavra de Deus é revelada, ela não está escondida. E o nosso propósito é conhecer a revelação de Deus para mim, para você e para o mundo ao nosso redor. Isso é muito importante, porque Jesus está perto de voltar. E quanto mais pessoas nós conseguirmos apresentar a verdade, cumprindo com a missão do ID, mais gloriosa será a sua volta. Porque terá alcançado a redenção, uma extensão bem maior, e com a cooperação minha e sua, nesse trabalho maravilhoso que nós fomos comissionados, desde que conhecemos a Jesus. Muito bem. O verso principal está em Filipenses capítulo 2, verso 9 e 10, que é um tema danado. O texto profundo. Eu gostaria até de acrescentar um detalhe, que quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, jamais nós podemos pegar um texto bíblico como esse que está aqui, dentre vários outros que estudaremos hoje, e isolar desse contexto todo que está revelado aqui e apresentar só um cantinho do assunto. E tem assunto que está revelado aqui, que não foi eu que escrevi, não foi você, está aqui. Não. E não podemos ter medo de falar nele, porque está aqui. Nós não estamos falando de nada obscuro. Então aqui nós temos a informação seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, plural, na terra, singular, e debaixo da terra, singular. Você já viu falar de alguém morar debaixo da terra? Lá em Apocalipse capítulo 5, verso 13, está comentando que os habitantes dessas regiões, incluindo o mar também, como que Apocalipse 12, 12, também que comenta, alegrai-vos vós, ó céus, que neles habitais, né? Ficou livre do diabo. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta.
existem seres que vivem debaixo do mar e debaixo da terra. Lembre-se que lá no Gênesis capítulo 1, verso de 1 até o 2, diz que no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. E essa terra que foi criada no princípio era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito, com E maiúsculo, do Senhor movia sobre a face das águas. Olhando tanto na Bíblia quanto no Espírito de profecia, na pena inspirada, nós concluímos facilmente que quando o pecado entrou no céu, esse planeta aqui ainda não tinha sido povoado, ou seja, o verso 3 de Gênesis capítulo 1 não tinha acontecido ainda. O haja luz, que deu forma a esse planeta, a semana da criação, que deu vida nesse planeta. E essa semana da criação aconteceu dentro de um contexto da eternidade. Grave isso, porque isso é muito sério. Adão e Eva não nasceu hoje e hoje pecou. Eles viveram na eternidade. E lá no Escatologia 4, nas primeiras aulas, você verá uma farta citação bíblica, de conteúdo bíblico, de montagem de um quebra-cabeça bíblico, que afirma e que confirma essa teoria bíblica. Não é minha, é bíblica. E é um assunto gravíssimo. E o que a pena inspirada comenta, que eu ia dizendo agora mesmo, é que o pecado, quando entrou no céu, a semana da criação que deu forma a esse planeta, não tinha acontecido ainda. Quando aconteceu, os nossos primeiros pais foram informados, e isso existe autenticidade na pena inspirada sobre esse tema, de que eles estavam sabendo da queda de Lúcifer, desses seres que viviam na eternidade como eles também viviam aqui. Eles estavam sabendo. E estavam preparados para enfrentar a qualquer situação. Mas, infelizmente, nós conhecemos o relato, como já estudamos anteriormente, que os nossos pais optaram em rebelar-se, em cair, em pecar. E nesse momento aconteceu Apocalipse 12, de 7 ao 12, que foi a batalha no céu, que esses seres, então, nesse ponto da existência da criação, foram expulsos, que data-se, então, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Essa é a idade do pecado de nossos primeiros pais. Então veja que Caim e Abel foram filhos que nasceram fora do jardim. Lá dentro do jardim nós não temos informações diretas, precisas, sobre o que aconteceu lá. Isso sem falar dos 22 livros citados dentro da Bíblia, que não estão mais dentro da Bíblia, foram excluídos da Bíblia. E eu tenho uma relação dessa. O meu e-mail está aí, professor Rafael Diniz Caetano. Quem quiser receber no e-mail ou no WhatsApp, que é 62981336615, eu passo a relação desses 22 livros citados dentro da Bíblia para você. Então, nesses livros que está faltando, provavelmente, não sabemos, provavelmente, possa ter mais informações que afirmem as entrelinhas que essa Bíblia que nós temos na mão, faltando os 22 livros, tenha sobre esse assunto. Mas nas entrelinhas que temos na Bíblia, que aqui na lição não dá tempo de entrar, nós temos informações suficientes para colocar essa teoria bíblica da forma que estamos colocando. Esses seres, quando os nossos pais pecaram, eles já viviam há milhares de anos antes. Ou seja, eles tinham uma cultura muito mais avançada do que a nossa. E quando então eles pecaram, os nossos pais tiveram a mente bloqueada. Ou seja, voltou para a pedra lascada. O homem mais inteligente da nossa cultura normal, descendente de Adão, o mais inteligente, mal usa 5% da capacidade do seu cérebro. O resto está tudo bloqueado. Que Paulo comenta lá em 1 Coríntios 15, 51 ao 53, que isso vai desbloquear. Cristo afirmou que o reino de Deus está dentro de nós. Então Deus criou a gente para viver eternamente. O pecado bloqueou isso. Então nós não temos acesso a essa eternidade mais. Fomos expulsos da eternidade desde que os nossos pais pecaram. Nascemos em pecado. E por opção de escolha nós aceitamos pertencer a uma raça eleita que em muito breve, pela graça de Deus, poderá voltar a fazer parte da raça pura. Como os nossos pais vão voltar a fazer parte. Todos que escolherem fazer parte de uma raça diferenciada, uma raça eleita.
Pedro comenta muito sobre essa raça eleita. Então, esses seres que pecaram aqui, desceram, e não se esqueça que o próprio Lúcifer, lá em Jó, aparece ele como Satanás voltando ao céu depois que ele foi expulso. Por que ele estava entrando lá? Porque ele tinha oportunidade de se recuperar. Então, por isso que esse tema está trabalhando aqui, que esse grupo que caiu lá, deles, ainda tem pessoas debaixo da terra, debaixo do mar, que dobram o joelho a Deus. Ou seja, que deixaram a vida de pecado e aceitaram fazer parte da raça eleita. Mas não está junto conosco, na nossa cultura normal. Eles estão na cultura deles lá, numa dimensão, quem sabe uma dimensão diferente da nossa, ali, mas está aqui. Porque o Apocalipse é bastante claro que eles foram lançados na terra, aqui nesse planeta. E esse texto bíblico que nós estamos estudando aqui entra nesse detalhe, debaixo da terra, debaixo do mar, como o Apocalipse 5:13 e Apocalipse 12:12. Dentre outros estudos dentro da Bíblia Sagrada que nós temos em mãos, que nos leva a isso. Um outro detalhe importante aqui, que o foco dessa mensagem é que os feitos do Filho de Deus é que se consagra no seu nome. O que esse unigênito proporcionaria, esse verbo proporcionaria, através do amor de Deus, vindo conviver conosco, se fazer carne e viver entre nós, e subir no Calvário e pagar o preço por nós, o nome dele estaria acima de tudo, independente do idioma, que é esse nome original que ninguém conhece. Os termos que conhecemos, seja em hebraico, seja aramaico, seja grego, seja português ou inglês, nada disso condiz com a linguagem original que nós vimos apresentada lá no Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 27 ao 33. Observe que ali chegou um grupo de gregos que queria assistir o sermão de Jesus. E eles falaram com Filipe, alguns discípulos, e eles concordaram deles se chegaram até lá. Jesus os recebeu, continuou pregando. E durante essa pregação, na altura do verso 27, Jesus já começa a fazer uma prévia do Getsêmani, do sofrimento que ele passaria lá. Quando chega na altura do verso 28, Jesus pede ao Pai que começa a conversar com ele diante de todo mundo. Só que ninguém entendeu aquela conversa que estava vindo daquela voz, onde dividiu em dois grupos. Esse grupo que entendeu que a voz era inteligível sabia que era o idioma que estava sendo falado. Porque está claro aqui na Bíblia a comunicação de Cristo com o Pai. E o conteúdo do que eles conversaram, traduzido já, evidentemente, para a nossa linguagem, que é a Bíblia que nós temos na mão. Mas sabemos que esse idioma que o Pai falou com Cristo, para as pessoas não entenderem, estava se tratando do idioma que falou até na Torre de Babel, conforme sabemos em Gênesis capítulo 11, verso 1, que até ali toda a terra falou uma só língua, ou seja, um idioma universal. Então, independente do idioma que estava falando com Jesus, que o nome original dele, colocado pelo Pai, está nesse idioma que nós não conhecemos, mas que com certeza tem o mesmo significado do nome que conhecemos, que resulta em Salvador e ungido, porque essa é a característica eterna e divina dele. Esse nome está acima de todo nome no universo. Porque a Trindade, porque a família divina fez assim. E isso por causa de mim e de você, para resgatar os seres que um dia caíram, que quisessem voltar a fazer parte de uma raça pura, viver sem pecado, viver eternamente, fazer parte do projeto original da criação. Como nós vimos, então, dando sequência no capítulo 12 de João, no verso 28, Jesus diz para o Pai: Pai, glorifica o teu nome aqui com esse trabalho que eu estou fazendo. E Deus responde para ele: não, eu já glorifiquei e vou glorificar de novo. Ou seja, onde que ele glorificou? Com o êxito do verbo se fazendo carne, nascendo como membro de um mortal, de uma raça mortal caída, que pudesse crescer desde pequeno, já fazendo parte, por decisões próprias, por escolhas próprias, fazer parte de uma raça eleita e alcançar o padrão da perfeição para se caracterizar após a sua morte eterna
e ressurreição, porque ele tinha vida nele mesmo, e não por não ter pecado, ele ressuscitaria como um ser autenticamente perfeito e divino, não só raça pura, mas divino. Então nós vamos estudar daqui um pouquinho e ver o porquê disso. É uma característica dele, por isso que ele é chamado também de unigênito, ou único da espécie. Isso é o que o pai estava respondendo para ele aqui no verso 28. No verso 29 nós vimos a divisão dos dois grupos, que eu comentei agora mesmo. Uns que perceberam a linguagem inteligível e outros que não, achando que era um trovão. No verso 30, o propósito da voz. Jesus fala para eles, essa voz não vem por causa de mim não, é por causa de vocês. Esse é o propósito dessa voz. E no verso 31, aqui do capítulo 12 de João, o propósito principal, o anúncio principal desse diálogo foi Jesus. Está sendo informado que naquele momento, a qualquer hora dali para frente, o príncipe das trevas estava sendo expulso desse planeta aqui. Essa é a informação que está registrada aqui. Por isso que lá em Apocalipse 20, entre o verso 1 e o verso 3, a gente vê o grande anjo descendo nesse abismo que ele está vivendo, que ele estaria sendo expulso aqui nesse momento para esse abismo. Com certeza não é aqui na face da Terra, o abismo deve estar aí por perto, em algum lugar próximo aqui no nosso planeta. O fato é que está aí no abismo, espaço aberto, na escuridão do espaço. Mas ele está lá, está solto, nesse abismo, mas não tem contato direto conosco, só indireto, através das potestades da maldade, que esses seres provavelmente têm ligação com ele, têm conexão de alguma forma para fazer tudo o que faz, já estão preparados, já foram preparados por ele há quanto e quanto tempo para fazer as maldades que fazem. Então, essa informação do verso 31 está falando que ele seria expulso, e quando o anjo chegar, aí ele vai para a solitária, ele vai ficar preso quando o anjo chegar para iniciar o milênio. Justamente para durante o milênio ele não fazer piser nenhum. Agora, depois que terminar o milênio, é que ele vai ser solto da prisão dele. E aí ele vai ser visto a olho nu. Os ímpios que ressuscitar vai estar convivendo com ele normalmente. E vai, evidentemente, naquele pouco tempo que a última parte do verso 3 de Apocalipse 20 fala, naquele período, que provavelmente seria os 3 anos e meio, tanto o ministério dele, quanto o período antes da destruição de Jerusalém, antes do ano 70, que ela foi cercada e atacada, o período que nós já comentamos dentro do Escatologia, ele aparece esses 3 anos e meio, 1260 dias, quantas e quantas vezes apareceram, né? Lá nas Bíblias que foram juntadas em praça pública, previstos no Apocalipse capítulo 11, como 2 testemunhas, que é o Antigo e Novo Testamento, também 1260 dias ou 3 anos e meio, esse período aqui provavelmente seja o mesmo, independente de ser ou não o mesmo, mas é um pouco de tempo além do milênio, que é o período então que eles vão reconstruir esse planeta. E Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, que o diabo estará juntando para a batalha, para quando a cidade santa descer, para cercar e atacar. E quando então no verso 32 e 33 do Evangelho de João capítulo 12, o propósito e o anúncio do Calvário é o apogeu de toda essa palestra que Jesus estava fazendo ali, esse sermão, que agraciaram tanto gregos quanto judeus, como a todos nós até hoje. A glória do Calvário é o que proporcionou o sucesso do plano da redenção e que garante para mim e para você, pela graça de Deus, a contagem dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Então, independente do idioma que o nome original dele foi chamado, ou o nome, ou a língua universal que um dia nós vamos falar, saiba, esse nome está acima de todo nome. Sacrifício supremo, segundo tema. Aqui nós temos Romanos capítulo 8, verso 3, que mostra que a morte de Cristo condenou o pecado na própria carne. Na carne de Cristo ele condenou o pecado. Ele pagou o nosso preço. Porque esse pecado acabava por enfraquecer a própria lei de Deus. E a graça nasce desse sacrifício que nos proporciona a capacidade de vencer por Ele e com Ele
o pecado. Todo aquele que deseja o poder e a graça da salvação, é só olhar para aquele nome. Também em 1 Timóteo, nós podemos observar aqui um detalhe muito importante, que o único ser que possui a imortalidade é Deus. E aqui se tratando então da pessoa de Cristo. Então não existe imortalidade a não ser nele. Os seres que vivem sem pecado são criaturas, mas em Cristo vivem eternamente. Mas Cristo tem vida nele mesmo, ele é imortal por ele mesmo. E essa é uma razão que nós vamos estudar agora mesmo. Por que o próprio Melquisedeque não pôde morrer no lugar de Cristo e nem um anjo? Porque lá no contexto de Apocalipse, 12, verso 11, diz que eles não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, ainda que um anjo ou um membro de raça pura quisesse morrer no lugar de Cristo, não seria possível, porque eles são criaturas. E são criaturas e não têm vida própria neles mesmos. A vida que eles têm pertence a Deus. Por isso, um membro da Santíssima Trindade tinha que fazer isso. E num consenso eles chegaram a essa conclusão de que o Filho de Deus seria enviado. E a família divina, então, Pai, Filho e Espírito Santo, se envolveria nessa obra magnífica do Verbo se fazendo carne, conduzindo ele o tempo todo aqui. Ele nasceria como um membro mortal aqui nesse mundo, tanto que ele morreu, e não só morreu a morte comum, o sono da morte, como morreu a morte eterna. Apocalipse 1,5 confirma isso, que ele foi o primogênito dos mortos, ele morreu a morte eterna. É o único ser que morreu no universo até hoje. Então, só ele poderia assumir essa função. Só um membro da divindade poderia assumir essa posição, porque se ele conseguisse se tornar um mortal e não pecar, viver dependente do Pai, como ele viveu, dependente do Espírito Santo, como ele viveu, sem pecado, essa seria uma única forma desse indivíduo conseguir restaurar o problema do pecado. E ele conseguiu. Porque ele viveu sem pecado, e lá na cruz falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Está consumado, em tuas mãos entrego a minha vida. Então, meus irmãos, o trabalho dele foi atingido com êxito. Ele morreu, foi enterrado, e com 3 dias ele ressuscitou para a vida eterna. Então ele é o único da espécie. Ele é único e imortal. Por isso que esse padrão de, se é que pode chamar de criação, porque o Cristo eterno existe, ninguém sabe como foi criado, nem quando, nem como. Sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo existe, e é um mistério isso aí, como eles surgiram. Não cabe não está na nossa ossada mergulhado dentro desse contexto. Agora, sabemos que o Verbo se fez carne. Aí foi partiu de um princípio que esse unigênito foi formado no útero de Maria e conviveu com um de nós, mas como único da espécie. Por que único? Ele nasceu como mortal e alcançou a imortalidade por si mesmo, por seus méritos pessoais. E ele só conseguiu isso porque manteve uma dependência íntima com o Pai e com o Espírito Santo. E diante dos homens e diante de Deus ele conseguiu se manter de forma retilínea, e por isso viveu tão pouco tempo também. Só 33 anos e meio. Morreu jovem, jovenzinho. Mas conseguiu alcançar o padrão necessário para carimbar o plano da redenção e garantir para mim e para você a salvação. Por isso que 1 Coríntios capítulo 15, verso 53, para fechar esse tema aqui do sacrifício supremo, nos garante que é necessário que isso que é mortal se revista da imortalidade. Isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Como ele conseguiu revestir por si próprio. Agora, nele nós conseguiríamos ser revestidos também, pela graça dele. É o que o Paulo está insinuando aqui dentro desse texto, esclarecendo para mim e para você que se houver uma entrega nossa, nós conseguiremos ser desbloqueados e aquela vida original que nós recebemos, que é para viver eternamente, nós teremos livre acesso a ela. Porque no piscar e fechar de olhos seremos transformados. É o que fala do verso 51 até o 53, do capítulo 15 de 1 Coríntios. Agora, do terceiro tema, daqui para frente o mergulho fica fundo, hein?
Vamos mergulhar em água profunda com esses textos bíblicos aqui. Veja, o Cordeiro de Deus. O primeiro deles, João 1,29. Nós conhecemos o texto, né? O missionário e o Cordeiro, todos dois morreram. Só que o Cordeiro ressuscitou para garantir a minha e a sua salvação. A salvação de todos nós. Inclusive a do missionário que anunciou o Cordeiro de Deus, João Batista. Vimos também que Apocalipse capítulo 5, verso 12, que a dignidade de Cristo, do nome dele, foi conquistada com seu próprio sangue. Lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, fala outra coisa muito profunda. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Lembra que eu comentei agora mesmo? De Gênesis capítulo 1, verso 1? Quando essa terra aqui foi formada, do verso 3 de Gênesis 1 em diante, isso foi muito depois que a terra tinha sido deixada sem forma e vazia. E no tempo que ela estava sem forma e vazia, foi o período que aconteceu o pecado lá no céu. E quando aconteceu o pecado lá no céu, foi anunciado então o plano que já tinha sido traçado divinamente por Deus sobre a redenção dos seres que caíram. Quando o livro de Jó foi escrito aqui por Moisés, comentando a ida de Lúcifer lá no céu, como eu comentei anteriormente, esse indivíduo teve a oportunidade de se recuperar, mas não deu valor até ser expulso do planeta. Mas outros, quem sabe, que valorizaram, estão vivendo nos seus lugares para lá, quietinho, como nós vimos na abertura da lição. E o dia que Jesus chegar, todos vão ao encontro com ele nos ares, os salvos, os que aceitaram fazer parte de uma raça eleita, para depois, então, voltar a fazer parte de uma raça pura, que Deus não criou ninguém para morrer. Deus não criou ninguém para morrer, nada para ser passageiro. Deus é eterno. E se formos criados em imagem e semelhança dele, nem se fale. Agora, quando aqui cita Hebreus capítulo 7, de verso 1 a 28, mas aqui tem um mergulho profundo sobre esse assunto, sobre esse tema do Cordeiro de Deus, porque esse Cordeiro de Deus aqui começa a trabalhar num assunto do sistema definitivo da purificação e salvação dos seres que caíram, que envolve evidentemente a mim e a você, mas para entender esse sumo sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, temos que conhecer um pouquinho desse Melquisedeque. Lá em Gênesis capítulo 14, verso 18 ao 20, nós podemos observar, já no verso 18 então, que surge esse Melquisedeque com pão e vinho. Observe esse detalhe. E dizendo ainda que ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Dois detalhes muito importantes aí. Primeiro, pão e vinho seriam emblemas que os hebreus só conheceriam 500 anos depois desse Abraão que estava ali. Usaria durante a Páscoa. Há 1500 anos antes de Cristo. Eles estavam ali aproximadamente há 2000 anos antes de Cristo. Observe esse detalhe. Pão e vinho. Lá na Páscoa seria estabelecido com esses dois característicos. E essa mesma Páscoa, Cristo mais tarde substituiria pela Santa Ceia, envolvendo novamente pão e vinho. Uma representatividade vicária do seu sangue e do seu corpo. E esse Melquisedeque estava ali, apresentando isso para Abraão. Olha que detalhes mais curiosos. E o fato dele ser rei e sacerdote, porque esse Melquisedeque era uma pessoa diferente de todo o contexto. Nós vamos ver aqui dentro da Bíblia Sagrada. Ele não era uma pessoa comum. Esse indivíduo, eu vou provar aqui dentro da Bíblia Sagrada que ele era um membro de raça pura. Por isso que ele era sacerdote e rei ali em Salém. Essas duas funções, só um membro de raça pura podia adotar. Porque no membro mortal nunca foi permitido na Bíblia, em lugar nenhum, que algum rei se tornasse sacerdote. Para isso, inicialmente, então, lá no Êxodo, foi destinado uma tribo específica dos levitas para que dali se tirasse sacerdotes. Nas confusões que surgiram depois da morte de Salomão, que houve divisão nas tribos, é que começou a bagunçar esse contexto. E que se consagrou muito nos dias, então, do exílio babilônico, aonde começou, então, a surgir sacerdotes por eleição e etc. Mas, então, esse
rei sacerdote que está falando aqui era uma pessoa diferenciada dos demais. Nós vamos ver isso aqui dentro da Bíblia. Então no verso 18 fala que ele era rei e sacerdote, o verso 19 o pão e o vinho, que nós já comentamos, e no verso 20 Abraão foi abençoado por esse Melquisedeque, que por sua vez recebeu de Abraão os dízimos. Veja que esse indivíduo, Melquisedeque, no final aí do verso 19, a gente vê que ele reconheceu o Deus Altíssimo como Criador. Ele reconhece isso nessa bênção que ele transmite a Abraão. Deus Criador de tudo. Ele exalta, ele louva ele. E Abraão já veio sabendo dessa informação. Quem sabe esse assunto também, nesses 22 livros que eu citei anteriormente, que foi excluído da Bíblia, tivesse, quem sabe, bem mais informação do que o que nós temos hoje. Mas o que nós temos hoje é suficiente para entendermos isso. Entrando no quarto tema, nosso sumo sacerdote, primeiro tem o texto, em Hebreus capítulo 8, verso 6, diz que Cristo alcançou um ministério mais excelente. Mas olha bem, lá em Salmo capítulo 110, o verso 4, Davi faz uma profecia sobre a vida e missão do Cordeiro, que se tornaria um sacerdote e sumo sacerdote, e de quebra ainda teria o apoio do Pai, colocando todo o inimigo debaixo dos seus pés. E justamente Melquisedeque aparece aí nesse salmo, né? Sendo o personagem indicado pelo Pai que faria essa transição para o Filho. Então perceba que Salmo 110, o verso 4, apresenta 3 personagens ali na profecia de Davi. Tem Melquisedeque, tem o Pai e tem o Filho. Isso sem falar nos inimigos que é colocado debaixo dos pés do Filho, através do êxito dele sobre as potestades da maldade, sobre tudo e todos, com o projeto do Calvário, envolvido em todo esse ritual, tanto cerimonial, que se consumaria no Calvário e no Santuário Celestial. Estendendo para o quinto tema, nosso intercessor, estendendo então para Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, eu destacaria no verso 20 uma peça importantíssima para esse quebra-cabeça, que é o fato de Jesus aparecer aí nesse texto como precursor, que ele entrou por nós, feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que precursor é esse? Raciocínio. O que é precursor? Alguém que adianta o futuro. Ele não deixou a raça pura lá, se tornou um membro mortal aqui de raça caída, mas que ao começar a fazer as escolhas dele, em momento algum ele pecou. Ele foi um eleito do Senhor o tempo todo, desde que nasceu, nunca pecou. E mostrou que nós podemos, nele, ser vitoriosos. Ele se tornou unigênito. E ele, com vida própria, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele cumpre a missão do Calvário e recebe agora, segundo a ordem de Melquisedeque, a condição de sacerdote ao entrar no céu. Quando ele sai daqui e vai para o céu e mora, ele entra como sacerdote e logo em seguida foi consagrado como sumo sacerdote. E nesse caso, o sumo sacerdócio, nesse contexto, jamais poderia ser assumido por Melquisedeque, que o tempo todo é chamado de sacerdote eterno e não de sumo sacerdote eterno. Mas Jesus se tornou sumo sacerdote eterno. O dia que ele passou do lugar santo para o santíssimo para fazer a expiação, que é o tema que nós vamos estudar aqui então no dia da expiação, o sexto tema, ele estaria nessa condição de não só ser cordeiro, mas ser sacerdote e sumo sacerdote. Ele não só usou o sangue dele como vítima por todos nós, pagou o nosso preço, como ele se tornaria também um juiz. Ele é o nosso intercessor e é nosso juiz. Veja que lá em Mateus, no capítulo 22, verso 41 a 46, o próprio Filho de Deus, conversando ali com os fariseus e os seus discípulos juntos, ele próprio cita esse salmo de Davi, do capítulo 110 de Salmo, verso 4, e aperta os fariseus. Ele insinua de maneira sutil para aquele público ali a sua origem divina. Leia o texto e analise para você ver que sutileza. E ele está citando justamente esse salmo.
e que os inimigos dele seriam colocados debaixo dos seus pés. Esse salmo que apareceu o Pai, o Filho e Melquisedeque. 3 personagens. E para não ter dúvida de que esse Melquisedeque que nós estamos comentando aqui é o Melquisedeque que encontrou com Abraão, que vivia na eternidade, olhe lá no capítulo 7 de Hebreus, do verso 1 ao verso 3. Que nós vamos estudar mais sobre isso aqui. Que o manual da lição pediu para olhar o capítulo todo de Hebreus, capítulo 7, até no verso 28. Então veja que ali, do verso 1 ao 3, nós percebemos que ele não tem genealogia de pai, nem de mãe, e ele não formou descendência aqui na nossa geração, na nossa cultura. Ele não casou com mortais. Então a formação dele é de um membro de raça pura, e ele continua como membro tal de raça pura. Enoque voltou a fazer parte de raça pura, Moisés, Elias, dentre outros. Agora, Melquisedeque nunca deixou de ser membro de raça pura. Então ele foi um indivíduo que se estabeleceu como tal, e evidentemente, por estar tratando do assunto aqui na Terra, não há a menor sombra de dúvida que ele tenha sido um descendente de Adão que viveu como membro de raça pura no jardim do Éden, viveu nesse planeta e que nunca pecou. E esse jardim foi recolhido e levado para o céu com todos que viveram até ali como raça pura e que continuou como raça pura. Quando o jardim foi levado para o céu antes do dilúvio, acabou, não tem mais raça pura aqui. O único que ficou foi ele, Melquisedeque. E quando fala de Salém, nós estamos falando há mais de 3.000 anos antes de Cristo, que constam os primeiros registros sobre essa tal Salém, que seria nada mais nada menos do que a futura Jebus e Jerusalém. Jebus que chegou nos dias de Davi, e Jerusalém, que Davi teria colocado esse nome. Dali para cá é conhecido até hoje como Jerusalém. Era, na realidade, inicialmente uma cidadezinha pequenininha, ali abaixo de Jerusalém, né? Mas se tornou a Jerusalém que nós temos hoje. Mas esse indivíduo, Melquisedeque, como ele é membro da eternidade, ele vive da eternidade, como o contexto de Hebreus capítulo 7 afirma isso, ele estava ali no período do dilúvio. E ele não foi tragado pelo dilúvio. Só que ele não teve, através de Noé, o êxito missionário que teve com Abraão. Com Noé, só a família se salvou. Com Abraão, olha o que formou. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então todo membro que olhar para Deus como filho de Abraão, seja pela fé ou seja pela descendência, se constitui o filho de Deus, desde que queira fazer parte de uma raça eleita, que em Cristo se preparará para voltar a fazer parte de uma raça pura. E outro detalhe, tanto Paulo como Moisés e Davi, todos mantêm as informações claras que esse personagem é uma criatura e que por isso claramente membro de raça pura. Porque ele reconheceu a Deus como Criador e citou isso ao abençoar Abraão e recebeu dízimos para fazer o projeto que ele precisava fazer aqui. E não era só Abraão que dava dízimo para ele, todos levavam dízimo para ele. Para que essa obra missionária pudesse chegar ao Calvário com segurança, como chegou e passou do Calvário. Porque aí, segundo aquela ordem de Melquisedeque, que lá no contexto de Hebreus, ainda comenta que entre o verso 13 e 17 do livro de Hebreus, capítulo 7, diz que ele pertenceu a uma tribo, não fala aí, é desconhecida, né? Da qual ninguém ainda subiu ou serviu ao altar. E no verso 14 completa dizendo que inclusive Jesus, que era da tribo de Judá, e também não previsto por Moisés que haveria sacerdote da tribo de Judá, né, para esse tipo de serviço, de sacerdócio. No verso 15, paralelo entre Jesus e Melquisedeque, que são semelhantes. Só que um criatura é criatura, o outro criatura que voltou a se tornar criador novamente, que assumiu a condição divina, não só de raça pura, mas de divindade. Ele seria apto, por isso é chamado de único da espécie. E ele teria condição de suprir o que nem Melquisedeque nem anjo nenhum poderia suprir. Como citei o texto de Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Pelo que amaram, pelo que não amaram as suas vidas até a morte. Então todos quiseram morrer no lugar de Cristo, mas não teria condição própria para poder cumprir com a missão do plano da redenção. Só um membro da divindade poderia fazer isso. E foi o que Cristo fez. E é o que o verso 15 aqui está tentando dizer, que
Ambos eram semelhantes, mas um divino, o outro criatura. Não tinha como completar a obra da redenção. E Cristo sim fez, e segundo a ordem de Melquisedeque recebeu o sacerdócio com a missão completamente distinta do normal que tinha aqui na terra. Se tornando não só sacerdote, mas nosso advogado, intercessor, como estamos estudando, e seria, a partir de 22 de outubro de 1844, dia, mês e ano, onde o Apocalipse 12, verso 17, mostra que surgiria então os remanescentes aqui na terra, entre o verso 14 em diante, a mulher que foi para o deserto, durante aqueles 1260 anos lá da Inquisição, surgiu ali então no deserto, que nós vimos como América do Norte, né, que os remanescentes surgiram no dia, mês e ano, 22 de outubro de 1844, se estabeleceram ali como membros da Igreja de Deus, conhecida então como Laodiceia, o período de Laodiceia no Apocalipse, e que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, que já comentamos em lições anteriores. Aqui no verso 16 de Hebreus, capítulo 7, dizendo que ambos, tanto Cristo quanto Melquisedeque, foram feitos por uma vida indissolúvel. Presta atenção nisso, nunca pecaram. E só voltando a repetir, do verso 1 ao verso 3 de Hebreus 7, diz que esse Melquisedeque é o mesmo que encontrou com Abraão, há 2000 anos antes de Cristo. Não foi eu que escrevi, está escrito aí. Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 3. Observe. E esses dois indivíduos, então, Cristo e Melquisedeque, foram feitos por uma vida indissolúvel, perfeita. Só que um é criatura e o outro é criador. Ambos membros de raça pura, e o outro, além de ter constituído por si próprio de raça caída, a raça eleita e pura, sem cometer nenhum pecado, nasceu como um membro mortal e se tornou imortal por seus méritos. Como Hebreus 8,6 falou, com um ministério excelente, muito mais excelente do que o de Melquisedeque e de qualquer outro. Ser que já habitou no universo, ou que habite no universo. Ele é o nosso Salvador. Sétimo tema, a purificação do santuário. Eu citaria o texto aqui do Grande Conflito, página 421 a 422, que diz o seguinte: como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais ele havia sido poluído, igualmente a purificação efetiva do santuário celestial deve ser efetuada pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso possa se cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Para que eu e você alcancemos esses benefícios, é fundamental que nós tomemos a nossa decisão de fazermos parte de uma raça eleita, se preparando para a honra e glória de Deus, evangelizando o mundo ao nosso redor e em muito breve podermos ser convidados por Cristo ao seu encontro nas nuvens do céu e definitivamente voltar a fazer parte do projeto original da criação, membros de uma raça pura. Santo Deus, muito obrigado pelas informações contidas na Tua Palavra, que nos orienta e que nos conduz nas sendas do viver cristão. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Perdoe nossos pecados, conte-nos entre os salvos, nós e nossos lares representados nesta oração. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.